Olá, caro aluno, cara aluna, deixe-me fazer a minha apresentação. Meu nome é Júnior, sou aluno do curso de licenciatura em História. Estou fazendo o curso na Universidade Uninter, estou no último período. Nós que estávamos nessa fase do curso, estávamos já fazendo nosso estágio presencial. Estava fazendo estágio no ensino médio e também no ensino fundamental. Devido à pandemia, as aulas foram suspensas. Então, ainda faltavam algumas horas para completar a carga horária do estágio. Foi feita uma proposta pela universidade para que nós, que estávamos concluindo o curso, fizéssemos um plano de aula e também ministrássemos uma aula online para ser colocado na plataforma do YouTube. E é isso que estamos fazendo agora. Feita a minha apresentação e o motivo dessa aula, vamos então falar um pouquinho do tema em questão aqui desta aula, é a ditadura civil-militar no período de 1964 a 1985. Como professor, às vezes meses, data, dia, algumas vezes são importantes, mas como falamos de uma história mais ampla, preferimos ficar mesmo nos anos, no intervalo de anos, porque é mais fácil de memorizar. Mas é importante que tenha em mente o período que houve o governo civil-militar do nosso país. Em relação ao tema, aqui, sublinhar aqui, ditadura civil-militar, aqui, né? A questão é que até final da década de 90, eu mesmo tive experiência de estar cursando o segundo grau, não era ensino médio, tive acesso a essa disciplina, e a forma que me foi passada, eu tive a impressão, pelo menos, que o governo, o último governo civil, que era de João Goulart, era um governo que a população dava total apoio, ajudava muitos trabalhadores, e as elites não concordaram com isso, então se juntaram aos militares e deram um golpe. Os militares tomaram o poder. E perseguiram, e caçaram, e exilaram quem se opõe ao sistema. As aulas eram muito focadas na questão da perseguição política, dos asilos, das torturas. Só que agora, já no século XXI, há uns 10 anos atrás, 2010, 2011, a historiografia começou a se preocupar e começou a dialogar com esse período da história. Então, viram que não foi uma atuação somente do militar. O aluno tem uma ideia, faça uma comparação hoje, o aluno, a aluna. Olha o Brasil hoje, vê o clamor público feito pela população, até alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, 4, para que o governo militar assumisse. Então a gente pode ter hoje um paralelo do que aconteceu naquela época. Daqui a 30, 40 anos, pode ser que contem história, dizendo que o militar da reserva foi ser presidente, mas talvez, por algum motivo, queiram ocultar essa manifestação, esse clamor popular. Não são todos, mas um número considerável de brasileiros pedindo, né, a presença do militar. O Brasil tem esse ciclo militar no poder, é um ciclo que o Brasil tem desde quando começou a República, né? Então é importante a gente se ater a essa questão. Não estamos minimizando nenhum tipo de crime, nem de atentado, de roubo a banco ou de tortura feita por agentes do Estado, jamais. Porque aquilo que é fora da lei tem que ser tratado pela história de forma imparcial. Porém, temos que realmente procurar ser imparcial em tudo que aconteceu no nosso país de 64 a 85. Né? Então, vamos fazer uma visão panorâmica do que aconteceu no mundo. Eu gosto muito até de comparar como uma viagem que fazemos de carro. De longe vemos a cidade, né? Quando vamos se aproximando, conseguimos distinguir melhor prédios, casas, lojas, trânsitos, pessoas, não é isso?
Então, na rodovia de longe vê a cidade, só as luzes, né? Mas quando vai se aproximando, consegue ter uma visão bem nítida, né? das construções, das pessoas. Assim, creio que é bom falar do nosso país olhando primeiro de forma global, vendo o que estava acontecendo no mundo. E aí a gente se aproxima do nosso país, então. Sendo assim, vamos prosseguir com a nossa aula, tá bom? Prosseguindo com a nossa aula, então, vamos apresentar aqui nossa ementa. Eu já fiz a apresentação, o item primeiro que já foi feito. E vamos fazer essa sequência, esse cronograma aqui, tá? O contexto internacional e nacional que antecede o ano de 1964. Vamos fazer um recorte ali do final da década de 50, com a Revolução de Cuba, para frente. Vamos fazer uma análise dos acontecimentos políticos no início de 64, aqui no Brasil. Depois vamos falar do que aconteceu já com João Goulart, o presidente João Goulart, a reforma de base, né? Dentre elas, a principal ali, vamos falar da reforma agrária. Algumas revoltas que aconteceram que também foram muito importantes para entender a convulsão social no Brasil. Aí, então, depois da saída de João Goulart, o início do governo civil-militar, vamos falar dos atos institucionais. Foram um total de 17, o mais famoso é o AI-5, mas foram 17 ao todo. Manifestações artísticas, foi um período também de grande riqueza cultural, até pela a questão de se opor ao sistema, isso inspirou bastante a classe artística, e o final do governo civil-militar, fazendo a transição para o governo civil. Isso aí no período de 20 anos. Tá? Não se esqueça a sequência aqui, então. Então vamos para o próximo slide. Dando um prosseguimento, então, à nossa aula, temos aqui um mapa político e da Guerra Fria. O que vem a ser a Guerra Fria? O período de tensão que houve entre os Estados Unidos, ou os países capitalistas, e a União Soviética, então, a União das Repúblicas Soviéticas. O que acontece com esses dois países em questão? Os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial junto com os países aliados. Estavam lá a Inglaterra, a União Soviética, França, e outros países. Até o Brasil lutou também do lado dos aliados. O que aconteceu? Que com a derrota da Alemanha, dos países do eixo, que era a Itália e o Japão, após a guerra, o sistema econômico das duas maiores potências eram distintos. Os Estados Unidos, vou colocar aqui, sublinhar aqui onde está, Estados Unidos, país capitalista, Inglaterra capitalista e outros países mais. E a União Soviética, China, eles traziam em si a configuração econômica e social socialista. Né? Capitalismo e socialismo, é bom os alunas também pesquisarem, tem bastante informações importantes sobre esse tema, mas basicamente o socialismo ele prega que o Estado está presente na economia, as empresas são estatais e divide-se o lucro de forma social para todos, basicamente. Tá? Isso é bem simples, de forma bem simples. Já o capitalismo, ele prega ali comércio liberal, direito à propriedade, né? As pessoas trabalham para ter o capital. Porém, nós sabemos que o capital, o montante do capital fica na mão de poucos, o que induz a maioria a trabalhar e produzir para receber esse capital. Basicamente isso, só que é bom pesquisar bastante sobre o tema. Mas, basicamente é isso aí. Já estavam acontecendo guerras em outros países para a implantação do socialismo ou do capitalismo. Nós tivemos ali o Vietnã, um exemplo, a Coreia também. Então, são posicionamentos de países em relação ao capitalismo e socialismo. Agora, esse contexto é um mundial. Reparem agora, aqui, vou até mudar um pouco, fazer aqui. Aqui nós temos Cuba.
final de 1950. Sofreu um golpe e o poder foi tomado por Fidel Castro. Como os Estados Unidos, de imediato, não reconheceu o governo de Fidel, logicamente ele foi se alinhando com a União Soviética, que tinha o socialismo como forma econômica e social. Então, podemos dizer, no quintal dos Estados Unidos, nós temos uma ilha, um país, que é uma ilha, e o sistema econômico socialista. Essas ideias socialistas já estavam se espalhando na classe dos estudantes, por exemplo, dos intelectuais. E os Estados Unidos têm, então, no continente americano, um país do tamanho quase do seu, um pouco menor, mas o Brasil, de tamanho continental, aqui, né? E podem reparar que, no período em que houve a ditadura civil-militar no Brasil, no Cone Sul, continente americano, diversos países também sofreram a atuação do governo militar. Então isso tem uma relação direta com a Guerra Fria. Tá? Por isso que é bom ter essa visão panorâmica. Os Estados Unidos não tinham interesse nenhum em ter um país do tamanho do Brasil, ou outro país aqui na América, já tendo Cuba ali em frente com um regime socialista. Peço também às alunas, aos alunos que pesquisem sobre a crise dos mísseis que aconteceu aqui em Cuba. É importante, porque esses movimentos, todos eles, fazem com que a tensão aumentasse. Tá? E, logicamente, os Estados Unidos ele influenciava esses países aqui, inclusive o Brasil também. E nós tínhamos aqui políticos e militares alinhados com a política capitalista dos Estados Unidos. Então, tendo essa visão panorâmica, tá, é importante para então chegarmos no Brasil em si. Só lembrando, vamos falar disso mais para frente, que quando Jânio Quadros renunciou, o vice-presidente, que era João Goulart, ele estava em visita aqui na China, que também era comunista. Tá bom? Vamos prosseguir então para o próximo slide. Dando prosseguimento então aqui à nossa aula, nós temos aqui o Brasil de 60 a 64. Né? Tivemos uma eleição presidencial, foi eleito ali Jânio Quadros, ele era do partido pequeno, mas foi apoiado pela UDN, em outubro de 1960. Naquele período, né, da história, a eleição para presidente ela não era junto com o vice-presidente. Teriam que votar também para vice-presidente. Com grande número de votos foi eleito João Goulart para vice-presidente de Jânio Quadros. Tá? Uma das primeiras ações de Jânio Quadros foi a implantação da política externa independente. Essa política ela visava desobrigar o nosso país a estar se relacionando comercialmente só com países de linha capitalista, como os Estados Unidos, a abrir a possibilidade de estar em relação também comercial com países socialistas, também com a ideia de estar fortalecendo o comércio aqui com a Argentina e países aqui do Cone Sul. Também apoiava a descolonização da África, dos países da África que estavam ainda no processo de colonização, de forma que também pudesse se relacionar com esses países. Tá? Essa política externa independente trouxe descontentamento para a ala mais conservadora, que não eram poucos. Tá? Jânio Quadros tinha uma característica um pouco excêntrica. E ele implantou também algumas medidas, como proibir o uso de biquínis, proibir brigas de galo, enfim. E ele estava com dificuldade, o Congresso estava muito dividido, e ele estava com dificuldade de aprovar ali as suas reformas, seu plano de governo. Estava com dificuldade. Pensando nisso, tem um livro que fala, ele mesmo relata, que ele fez sua carta de renúncia. Ele foi um governo curto, bem curto dele. E João Goulart estava na China comunista quando ele fez sua carta de renúncia, inclusive uma carta parecida com a carta do presidente Getúlio Vargas quando se suicidou. A ideia dele é que o Congresso e a nação tivessem uma comoção e ele pudesse ter força, então, para poder governar. Essa era a ideia dele. Só que isso não aconteceu. Não houve nenhum clamor público. O Congresso aceitou a sua renúncia. Só que para João Goulart assumir houve uma dificuldade.
a ala conservadora dos políticos e também dos militares não queria que João Goulart assumisse. Estava na China comunista, uma grande aproximação ali, alinhamento com esse sistema de governo socialista. Só que o Congresso se manteve firme e, então, para poder fazer a intermediação, foi instaurado o parlamentarismo. Ou seja, ia ter primeiro-ministro, como teve. Primeiro foi Tancredo Neves. Ele renunciou, depois tiveram outros, mas João Goulart assumiu dessa forma. Então deixou de ser presidencialismo e passou a ser parlamentarismo. Mas em 63 foi feito um plebiscito, 80% dos votos queriam de volta o presidencialismo, e dessa forma João Goulart então voltou o país a ser um regime presidencialista. Só que essa volta trouxe mais atenção da ala conservadora para o governo de João Goulart. Tá? E no nosso país estava acontecendo uma instabilidade muito grande. Lembrando que Cuba tinha passado pela Revolução, os revolucionários ali capitaneados por Fidel Castro eram jovens. Fidel Castro mesmo tinha 40 anos de idade, 30 e poucos anos quando conseguiu tomar o poder. Isso trazia para a juventude, para a classe intelectual, sonhos, né, de mudar o sistema que estava em vigor, se opor talvez ao capitalismo, a classe trabalhadora também, o movimento que estava vindo do campo, né, dos camponeses também estavam alinhados com a linha socialista, por causa da reforma agrária, enfim. O país estava passando por turbulências sociais e ideológicas. Tá? Então, agora no próximo slide, vamos abordar esses assuntos especificamente até a saída de João Goulart e então o início do governo civil-militar. Dando prosseguimento então aqui ao nosso slide, fiz questão de deixar um slide só com essas tendências políticas que ocorreram no Brasil. Então nós temos aqui algumas revoltas que ocorreram e posicionamentos mais fortes aí por parte das ligas camponesas, dos sindicatos, da UNE e também até dentro da igreja. Vou começar aqui, então aqui com as nossas revoltas dos sargentos e marinheiros. Vou fazer a marcaçãozinha aqui, tá? Dentro dos quartéis, tá, nós temos aqui, apesar de haver divergência em relação ao posicionamento político, um ponto passivo entre os comandantes militares e ministros militares era que a hierarquia e a disciplina não se quebrasse. Isso é importante. Mas ocorreu que em Brasília houve um movimento de alguns sargentos que prenderam, inclusive, como refém, o ministro do STF, o presidente do STF e o presidente da Câmara também, dos deputados. Houve esse movimento. No Rio, houve a revolta dos marinheiros. Na revolta dos marinheiros, eles foram anistiados pelo presidente João Goulart. E isso, para os comandantes, perigo. Porque, se forem anistiados, deveriam ser punidos. Até severamente punidos. Ou seja, na mão, né, dos militares de baixa patente, também estão as armas. E se houver uma quebra da hierarquia e da disciplina, um país para entrar num conflito armado, numa guerra civil, rápido, né, havendo, inclusive, como estava ocorrendo no Brasil, uma polarização nas ideologias. Então, essa preocupação por parte dos comandantes era justa, para que não ocorresse a quebra da hierarquia e disciplina. Dessa forma, a atitude de João Goulart já desagradou em muito os comandantes militares. Nós tínhamos ali também a UNE, a União Nacional dos Estudantes, já vinha até de décadas passadas, mas estavam se alinhando muitas ligas camponesas em busca da reforma agrária e de outras ideias também socialistas. As ligas camponesas, principalmente do homem do campo do Nordeste, sofriam muito, sem acesso à educação, sem terras, trabalhando muito, com uma margem de lucro pequena e ínfima. Então, eles estavam se organizando. Tá?
Temos também ali o aparecimento da Juventude Universitária Católica. Essa juventude tinha um alinhamento socialista, inclusive entrando em choques com a ala mais conservadora da igreja. Tá? Temos o aparecimento mais contundente dos movimentos sindicais, desvalorização do salário e uma inflação alta. Então veja que o nosso país, nesse período, estava com uma grande estabilidade. Com tudo isso, né, o presidente João Goulart já estava de volta ao presidencialismo. Ele fez um comício na Central do Brasil para propor suas reformas de base, porque ele não estava conseguindo aprovar no Congresso as reformas de base. Inclusive, a principal delas ali era a reforma agrária. E tinha essa ideia de desapropriar as terras perto de ferrovias federais, rodovias também, e dar àqueles que não tinham terra. Só que teria que se mudar, inclusive, um ponto da Constituição, que previa que para poder desapropriar terras, inclusive em áreas urbanas, tinha que se pagar em dinheiro o proprietário. Eles queriam mudar isso aí. Então, isso trouxe, da ala conservadora, isso trouxe uma preocupação muito grande e um descontentamento maior ainda com o João Goulart. Nesse comício central do Brasil, discursou Leonel Brizola e outros mais. Estava no palanque, inclusive, a senhora Maria Tereza Goulart, que era esposa do presidente João Goulart. Em uma reportagem que eu tive acesso, e os alunos também podem ter, parece que ela confidenciou alguém que estava do lado dela no palanque a preocupação, porque tinha muitas bandeiras vermelhas ali. Tinham quase 200 mil pessoas na Central do Brasil. Foi feito ali exatamente porque facilitava o acesso pela ferrovia de trabalhadores, de estudantes, enfim, mas um grande número de pessoas. Tá? E para poder ali, João Goulart, então, pregou as suas reformas de base, a implantação que ele queria, né? Mas não conseguia passar no Congresso. Uma semana depois, em São Paulo, reuniu quase 500 mil de pessoas, já numa ideologia oposta. Tinha muitos indivíduos da classe média, que era a marcha da família com Deus pela liberdade. Foi feito em São Paulo e ocorreram até em outros dias. Tá? Então, cara aluna, caro aluno, perceba como que o nosso país estava polarizado nesse período. E a preocupação da ala conservadora de políticos, empresários, a elite e os militares conservadores e alinhados até com os Estados Unidos, que também estava olhando para o Brasil com preocupação para que não se implantasse aqui o regime socialista. Então, é esse panorama que nós temos no Brasil no final ali do governo do presidente João Goulart. Tá? Bom, desencadeou-se como? Após esse período aí do comício e da marcha que foi em São Paulo, o general Mourão, em Minas, ele colocou o exército marchando em direção ao Rio de Janeiro, onde então estava João Goulart. O presidente João Goulart voou para Brasília e de lá ele voou para o Rio Grande do Sul e depois foi embora para o Uruguai. Aí, no começo de abril de 64, foi declarada vaga o cargo de presidente da República, vago o cargo de presidente da República, e então aí iniciou-se o governo civil-militar, ou a ditadura civil-militar que o nosso país passou. Então, tem agora alguns slides, eu separei algumas fotos desse período histórico, e vamos passar então aos alunos. Tá? Temos então aqui a foto do presidente João Goulart no discurso da Central do Brasil. Nós podemos perceber aqui a presença de militares, né? Vou fazer aqui a marcação aqui. Tinha autoridades ali presentes com ele no palanque. Foi um discurso bem contundente, grande grupo de pessoas, né? Pregando inclusive as reformas de base, né? Vou passar aqui para o próximo slide, então. Aqui nós temos a foto das pessoas que estavam lá participando desse comício na Central. Temos aqui algumas siglas: Comando Geral dos Trabalhadores, Sindicato. Dá para ler nas faixas algumas coisas sobre
até o nome aqui, João Goulart, parece, aqui, né? Vê que tem muitas pessoas, né, apoiando essa atuação do presidente ali. E, consequentemente, polarizando as questões ideológicas no Brasil de 60. Né? No Jornal do Brasil, nós temos aqui uma notícia. O presidente Goulart decreta a desapropriação de terras, encampa refinarias e pede uma nova Constituição. Lembra que foi falado? Que para desapropriar teria que mudar algo na Constituição. E isso trouxe um grande descontentamento, né, para os proprietários e para a ala mais conservadora. E aqui está a marcha da família com Deus pela liberdade. Em São Paulo, olha o número de pessoas também que estão aqui. Inclusive, nessa marcha, ou nessas marchas que ocorreram várias, era pedido que o militar assumisse. Né? Era um clamor pela intervenção militar. Nessa marcha aqui feita em São Paulo, tinha muitas pessoas também da classe média aqui. Tá? Prosseguindo com a nossa aula, nós temos aqui o início da ditadura civil-militar, sendo o primeiro presidente eleito Castelo Branco. Ele foi eleito diretamente pelo colégio eleitoral. Porque com a saída do presidente João Goulart, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, ocupou a vaga de presidente da República e estava alinhado ali com o Comando Supremo da Revolução. Era composto pelos comandantes das Forças Armadas. E eles declararam, então, e instituíram os atos institucionais. Primeiro, ele previa a eleição indireta para presidente da República e revestia com maior poder o Executivo, podendo fazer cassações, inclusive, de políticos, enfim. Aqueles políticos que haviam sido oposição para João Goulart tinham esperança, porque em 1965 haveria eleição direta para presidente. Só que em julho de 1964, já então como presidente da República, Castelo Branco ele teve o seu mandato até 1967. E aí as esperanças daqueles que queriam se candidatar foram anuladas, né, as suas esperanças. Bem, só que as eleições estaduais e municipais estavam mantidas. Só que nessas eleições que ocorreram em 1965, candidatos de oposição foram eleitos. E então logo em seguida foi instituído o AI-2. O AI-2 ele tinha uma característica interessante porque ele então determinou que no Brasil haveriam dois partidos, o bipartidarismo. Seria a Arena, partido do governo, e MDB, partido de oposição. Então esse governo, mesmo tendo esse caráter ditatorial, se preocupava em dar um revestimento democrático permitindo a oposição. Dessa forma, então, ele instituiu o bipartidarismo, só que no AI-2 também foi assim, revestido de mais poder o executivo, inclusive podendo decretar o recesso do Congresso, também das Assembleias Estaduais e até municipais. Houve, inclusive, o recesso do Congresso, só que depois teve reabertura porque foi promulgada uma nova Constituição em 1967. Foi também estendida, através de um desses atos, a eleição indireta para governador e também para prefeitos das principais cidades. Isso, então, foi o movimento político básico desse período de 64 a 67. Temos até aqui, então, essa questão política. Só que também ocorreram, em relação à economia e também em nível social, a criação, por exemplo, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o NPS, que seria aí a Previdência Social, a criação do Banco Central, e ocorreu também o equilíbrio nas contas públicas. Tá? A historiografia também mostra isso. Vale lembrar que os Estados Unidos estava preocupado com o crescimento do socialismo no Cone Sul, até na América Latina aqui, outros países estavam correndo também o que houve no Brasil, né, em relação à ditadura. Então, havia um apoio. O Brasil mesmo recebeu 2 bilhões de dólares nesse período que havia essa cooperação com os Estados Unidos
E isso trouxe, de certa forma, uma estabilização na economia e estava começando também a aparecer as grandes obras. E isso também fazia com que havia mais empregos. Então, em relação à população em geral, estava até estabilizado em relação ao presidente da República. Porém, o último tópico aqui de repressão e resistência, a historiografia também mostra que já estava acontecendo resistência por parte dos estudantes, uma parte também da classe intelectual, porque também havia os intelectuais que apoiavam ali a permanência do governo, mas estavam começando a ocorrer também as oposições e também as repressões. Então, isso aqui seria praticamente o final, aqui depois da promulgação da Constituição, e seguir para o próximo governo, que já seria Costa e Silva. Vamos prosseguir então com a nossa aula. Prosseguindo então com a nossa aula, nós temos já aqui o governo do presidente Costa e Silva. Nós temos aqui uma sequência do que vamos falar. Nós temos aqui o ato institucional número 5, o AI-5, que até hoje é muito comentado. Vou mudar aqui a cor. Temos também aqui o recrudescimento no combate ao socialismo. É bom, então, aqui elencarmos que estamos falando dos grupos de extrema esquerda e que estavam se opondo ao sistema com o uso já de armamentos e organizando guerrilhas, roubo a banco, roubo de armas. Então, a gente estava vendo no Brasil o início de movimento que o governo interpretava como muito ameaçador. E, desta forma, o governo também começou a aparelhar o sistema de repressão. Então, aluno, aluna, nós temos que observar e fazermos uma análise, não importa a forma que vai ser julgada por quem assiste a aula, independente do viés socialista ou capitalista, não importa, nós temos que analisar o que estava ocorrendo. Manifestações como a passeata dos 100 mil, greves como em Minas e em São Paulo, os movimentos estavam aparecendo. O governo estava atuando de forma a conduzir o país numa linha capitalista. Eram momentos de grande perturbação por conta da Guerra Fria. Estava vendo a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, os países do bloco capitalista com o bloco socialista. Cuba já havia sofrido ali um golpe com uma revolução armada e, inclusive, haviam guerrilheiros brasileiros que estavam tendo instruções ali com guerrilheiros de Cuba. Isso é fato. E estava ocorrendo já no Brasil ações armadas. E isso, então, trouxe uma atitude do governo de aparelhamento do sistema repressivo. Nós temos que olhar para esse período. Independente do posicionamento de cada um, nós temos que olhar de forma, vendo a história de forma imparcial. Né? É ilegal um agente do Estado torturar? É ilegal um agente do Estado, seja civil ou militar, tirar a vida de alguém como um assassinato? Sabemos que sim, é ilegal, não pode. Né? E essas ações devem ser tratadas pela lei. É ilegal alguém entrar num banco usando uma arma, e não, independente da intenção, roubar o dinheiro do banco e falar é uma expropriação aos olhos da lei. O sequestro de uma aeronave, como ocorreu, isso é ilegal? Então, nós, olhando e vemos, é ilegal sequestrar uma aeronave, é ilegal roubar um banco, é ilegal um agente do Estado civil ou militar torturar ou matar alguém. Então, essa é uma visão imparcial, né, que nós temos. Agora, se nós olharmos pela questão
de ideologias e posicionamentos ideológicos e políticos, vamos ter talvez uma outra resposta em relação a essas questões. Mas como é algo de história, a nossa função aqui é mostrar o que estava acontecendo nesse período. Então nós temos ali o recrudescimento no combate ao socialismo por conta também da formação desses grupos extremistas que estavam atuando aqui no Brasil, com características de guerrilha. A economia ela estava tendo um crescimento. Nós estávamos com grandes obras como a Ponte Rio-Niterói, estava se arquitetando também já a construções de hidrelétricas grandes e rodovias. Então, em relação a essa questão econômica, o Brasil ainda estava numa fase de crescimento, por conta também do apoio dos Estados Unidos. E estava aqui no final, aqui, o início das grandes obras públicas. Né? Nós temos aqui um recorte de um jornal, né, o fechamento do Congresso mais uma vez aqui, por tempo determinado, mas as 3 vezes que o Congresso teve o recesso no período da ditadura civil-militar, acho que não chegou a 1 ano. Então, mas ele foi aqui de novo decretado o recesso do Congresso. Né? O habeas corpus estava suspenso por crimes políticos, exatamente esses delitos políticos estavam já beirando ali pelo governo já ações terroristas, né? E aumentando o poder do executivo. Né? A questão é que os militares, o governo militar em si, ele tinha o caráter de revolução. Só que a historiografia, mais uma vez, ela entra em debate com essa palavra revolução, porque a revolução ela tem um caráter de mudar profundamente um sistema, e, na verdade, estava se mantendo o sistema capitalista. Né? Mas aluno e aluna, como professor, em relação a esta disciplina, o dever é informar. O julgamento é feito por vocês que estão assistindo a aula. Né? Tendo a informação, vai se posicionar em relação a um lado ou outro. Mas eu faço uma pergunta e para fazer uma reflexão. Se invertêssemos o posicionamento no lugar do governo civil-militar com alinhamento capitalista, nós colocássemos então ali um governo com alinhamento socialista. Seria permitido por esse governo manifestações de grupos capitalistas? De manifestações capitalistas? Se nós observarmos a história, vamos ver que não, porque não foi permitido em Cuba. Em outros países também não era permitido. Então, nós temos que olhar para a história pensando no momento que se vivia. Não é? E não podemos aqui na aula justificar nenhum excesso do governo, né? Não estava defendendo democracia, não dá direito pela justiça de se tirar a vida, de torturar alguém, ou de fazer alguém sofrer ali dores, porque estou defendendo o capitalismo. Porém, sendo cega a justiça, também não dá direito de um grupo entrar num banco e roubar dinheiro do banco, sequestrar uma aeronave, sequestrar um embaixador e fazer um atentado contra uma instituição. A mesma lei também não permite. Então nós temos que analisar essa questão, né? É complexo o assunto, porque até hoje gera diversos debates. Né? É bom conversar com aqueles que têm os viés socialistas e entender essa visão, mas também é importante conversar com quem estava caminhando pelo o viés do governo ali, que era uma linha mais capitalista. Dessa forma, vamos prosseguir então para o próximo slide. Prosseguindo então com a nossa aula, nós temos aqui o início do governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, só fazendo aqui uma explicação sobre a transição do governo do presidente Costa e Silva. Ele não concluiu o seu mandato porque ele sofreu um problema de saúde, inclusive veio a falecer depois, decorrência disso, e ficou um período sendo governado por uma junta governativa, mas logo em seguida foi então eleito aqui o presidente Emílio Garrastazu Médici, indiretamente. Esse período foi marcado por uma propaganda intensa do governo. Frases como essa aqui, o Brasil, ame-o ou deixe-o, eram frases veiculadas aí no meio dos jornais, na televisão também.
O Brasil ganhou a Copa do Mundo, o tricampeonato em 1970, isso trouxe uma satisfação para a população muito grande. Nós temos também aqui a aplicação dos empréstimos em grandes obras. É importante lembrarmos disso aqui, porque obras como a Ponte Rio-Niterói, a usina elétrica de Itaipu, a BR-230, que é polêmica até hoje, a Transamazônica. Então, em Angra dos Reis, o início do projeto das usinas nucleares, foram obras que abriram uma grande frente de empregos. E isso fazia com que o país, então, estivesse caminhando para o crescimento. As empresas privadas brasileiras, na sua maioria, eram têxteis, né? Estavam trabalhando nas áreas têxteis e também de alimentos. A soja, inclusive, estava sendo produzida bastante nesse período aqui, já com vistas à exportação. As indústrias multinacionais que atuavam aqui eram no ramo automotivo e também de eletrodomésticos. Estavam vendendo bastante esse período, a classe média estava comprando bastante. Agora, a classe trabalhadora estava sofrendo um arroz salarial. Então, isso aqui é o panorama que nós temos do Brasil. Ia acontecer a crise do petróleo, um pouco mais para frente aqui, ia acontecer, e então ia disparar um processo inflacionário. Mas nesse período aqui, a nação estava em crescimento econômico. Né? Nós temos agora, em relação aqui às ações armadas de esquerda, ocorreu ali um conflito muito violento no Araguaia, na região central do Brasil, norte central do Brasil, próxima à região central, mas na floresta, né? E ali, então, houve mortes. Os guerrilheiros que estavam de posse de armas entraram em confronto com o exército, houve morte de ambos os lados. Esse assunto tem sido debatido, porque ocorreram execuções, porém ainda não foi elucidado completamente e tudo que aconteceu, mas certo é que houve execuções, ocorreram execuções. Teve um sequestro também, isso aqui foi muito noticiado, do voo 114, 114, ele foi arquitetado por Cláudio Galeno Linhares. Esse aqui acho que ele veio a ser o primeiro esposo da ex-presidente Dilma Rousseff. Na época ele já não era mais casado com ela, mas quando arquitetou esse sequestro, que inclusive o avião foi até Cuba. E, né, de novo, aqui tem o combate do Araguaia, que ocorreram ali na floresta, e o exército então atuou para debelar as ações de guerrilhas de esquerdas que estavam ocorrendo no nosso país. Nós temos alguns slides, vamos passar aqui para frente, e vamos mostrar as obras, tem bastante foto, e também em relação ao sequestro do voo 114. Certo é que isso aqui era o panorama do nosso país no período aqui do presidente Médici. Existia um programa nacional de desenvolvimento. Então a ideia era realmente que o Brasil então ele crescesse economicamente. Nesse período também as escolas elas estavam já com uma formação mais tecnicista, né, para preencher as vagas das empresas, enfim, se preocupava a educação, tinha uma preocupação em formar essa mão de obra também. Tá? Vamos passar para frente então. Nós temos aqui a hidrelétrica de Itaipu. Por muitos anos foi a maior hidrelétrica do mundo, hoje tem uma chinesa, parece que é maior, mas foi um projeto também concluído e teve início no governo militar. Temos também aqui a Ponte Rio-Niterói, foi concluída ali a ligação com o Rio do Rio de Janeiro com Niterói. Aqui nós temos o início da Transamazônica, em Cabedelo, e vai até Lábrea, lá no Amazonas, né? Uma rodovia de 4.260 quilômetros, está aqui, ó, né? Inicia na Paraíba, está aqui o quilômetro zero dela. Interessante essa placa aqui, mostrando os alunos, né? Também pedi aos alunos que estudem, tem documentário sobre essa rodovia, muito interessante, pude assistir, de famílias que migraram, inclusive do sul, né, em relação ao Nordeste e ao Norte, foram subindo porque tinha notícias dessa rodovia e o progresso que poderia ocorrer. Mas certo é que o solo era muito ácido para a plantação, acho que não era muito propício,
e também no documentário mostra que somente 30% das pessoas que migraram para lá permaneceram. 70% desistiram de viver próximo à rodovia. Aqui nós temos uma foto interessante, o nome dessa moça, acho que é Isolde, é uma guerrilheira, e esse aqui foi a aeronave que foi sequestrada pelo grupo aí, armado de esquerda, e foi até Cuba, que esse avião foi levado para o sequestro. Então, os alunos, eu peço aos alunos, às alunas, que pesquisem bastante sobre esse período, as ações que ocorreram, né, e dessa forma enriquecer o nosso conhecimento sobre esse período que o nosso país passou. Temos aqui, então, já o governo do presidente Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Temos as características desse governo. É importante lembrar que, devido à crise do petróleo que ocorreu no Oriente Médio, nosso país sofreu a crise econômica. Começou então a ter uma restrição de crédito e a bolha inflacionária ela começou a inflar. E isso já começou a mostrar uma insatisfação popular. O poder de compra acaba que diminui e o governo civil-militar já começou a mostrar sinal de desgaste. Tivemos também aqui o início já da reabertura política. O presidente Ernesto Geisel queria uma abertura lenta, gradual e segura. Já estava também com vistas à anistia. Em relação a essa passagem da ditadura civil-militar para o governo civil, a preocupação era que uma volta abrupta, podemos dizer assim, rápida, poderia ocasionar revanches, enfim. Se não fizesse essa passagem suave, poderia ser que um governo assumisse e desencadeasse talvez um processo inverso, que poderia de novo ocorrer embates em relação a ideologias políticas. Então, se mostrou uma política até bem conduzida para que fizesse a transição mais suave. Contudo, com essa ideia já de reabertura, o presidente Ernesto Geisel tinha uma flexibilidade maior dentro dos militares que eram linha dura. Ele era de uma castelista, uma classe mais flexível. Nós tivemos aqui, então, mesmo assim, as eleições estavam se mostrando favoráveis ali à oposição. O Congresso teve um recesso de 14 dias, fortaleceu o partido do governo, a Arena, com o chamado pacote de abril. É importante o aluno, a aluna, nós não podemos entrar em todos os detalhes, mas é bom dar uma pesquisa rápida sobre essas ações do governo. Contudo, quando se fala dessas ações, nós devemos entender que são ações políticas. E esses arranjos políticos não constituem legalidade hoje, porque não acontece o recesso do Congresso. Então, o que nós podemos nos ater em uma ação ditatorial, através dos atos institucionais, seria o recesso do Congresso. Contudo, as articulações políticas, elas ocorrem. Então, nesse caso aqui, ele tem um caráter ditatorial por conta que o governo articulou para que aumentasse ali a sua base de apoio. Tivemos também a revogação do AI-5. Então, o executivo, a partir daí, já foi perdendo um pouco o seu poder, que estava fechado, e foi distribuindo aos outros poderes. Percebemos também a ausência da resistência armada. Ela havia sido debelada no governo anterior. Então, nesse período, se ocorriam já manifestações, mas, contudo, tudo bem controlado, sem o extremismo socialista. Tivemos já a opinião pública se manifestando, no caso do jornalista Vladimir Herzog, que foi deposto do DOI-CODE de São Paulo, e a polícia alega que lá ele se suicidou, mas isso houve uma pressão muito grande, então até ocasionou um general foi demitido por conta disso. Então, assim, em relação ao comportamento extremista, também por parte
de quem estava no poder já estava sendo bem vigiado e controlado nesse período do presidente Ernesto Geisel. Vamos prosseguir então para o próximo slide e entrar então já na parte final da ditadura civil-militar. Estamos adentrando então aqui na parte final da ditadura civil-militar, temos como presidente João Figueiredo. As principais características desse governo foi a promulgação da lei da anistia. Essa lei depois se mostrou um pouco polêmica, porque, segundo a oposição, a ideia maior era favorecer os agentes do Estado, militares ou civis, que haviam praticado excesso durante o período da ditadura civil-militar. Mas a lei ela abrangia a oposição, aqueles que estavam exilados ou asilados, ou estavam escondidos, poderiam retornar ao país. Ela não contemplava atos terroristas. Então, aqueles que haviam praticado ações terroristas, armas, sequestros, essa lei não contemplava. Então, daí que se gerou esse embate em relação a esta lei. Tivemos também aqui a crise econômica. Houve uma segunda crise do petróleo, que atingiu o nosso país em cheio. Então, a economia estava estagnada, não havia mais crescimento, e a inflação bastante elevada, que já vinha desde o governo anterior. A estagnação trazia as consequências ali, baixo salário também, e então, fatalmente, as greves começaram a aparecer com um número muito considerável. Contudo, devido à reabertura política, essas ações já eram permitidas pelo governo. Tivemos aqui aqueles militares de uma ala mais conservadora, extremistas, fizeram um atentado no Rio Centro, ia ter ali um movimento do dito trabalhador em relação já ao processo político também, e fizeram um atentado, foi um atentado que fracassou. Contudo, isso aí gerou um desconforto muito grande para o governo do presidente João Figueiredo. Inclusive, teve um general que até renunciou, onde ele estava prestando serviço. Enfim, isso trouxe bastante desconforto. Tivemos aqui também já o retorno dos partidos políticos, começaram a se organizar, já não era mais o bipartidarismo, já iriam ocorrer eleições diretas para governadores. Contudo, para presidente, mesmo com toda uma campanha que ocorreu, não foi aprovada. Então, a eleição para o presidente civil seria também indireta. E nesse caso foi eleito ali o Tancredo Neves. Contudo, um período dramático, ele foi acometido de uma enfermidade e ele não conseguiu assumir a presidência. Foi uma posse simbólica mesmo, porque ele não teve condição de assumir a presidência. E o vice-presidente, então, José Sarney, ele assumiu a presidência após o último governo civil-militar. Finalizando aqui a nossa aula, esse passeio que nós fizemos por esse período da história, ele é interessante, porque ficaram marcas naqueles que viveram esse período, os que foram torturados, familiares que tiveram os seus entes queridos desaparecidos. Por outro lado, também há um ressentimento daqueles que estiveram no poder nesse período, porque estavam com um pensamento em fazer um país mais estável devido ali às polarizações que estavam ocorrendo na década de 60. Havia um clamor público também pela intervenção, isso a historiografia mostra. Só que no final desse período, já com desgaste, inflação, questão econômica e denúncias de torturas, enfim, o governo já estava muito desgastado. Os militares então retornaram aos quartéis. Os políticos que haviam apoiado essa intervenção, muitos continuaram atuando na política, e o país foi tomando então a direção da democracia e de um Estado democrático de direito. Aí em 88 tivemos uma nova Constituição. Agora, aluno, aluna, não dá para abranger todos os aspectos desse período, mas é interessante que nós venhamos fazer um paralelo daquilo que o Brasil passou
e o que nós ainda enfrentamos em relação às polarizações, aos extremismos, para que possamos, com uma consciência e com conhecimento, nós fazermos nosso julgamento, de forma que possamos criar um país justo e livre das desigualdades. Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos nós. Muito obrigado.